Bem-vindo à NetSpeakers, muitas horas de conhecimento para quem tem muito a conquistar. Eu sou o Eduardo Carmelo, sou diretor da Entusiasmos Consultoria e quero bater um papo com vocês aqui sobre design de crescimento em vendas. Todos nós vivemos na pandemia alguma experiência de vendas onde o vendedor, por ânsia ou por despreparo, tentou empurrar alguma coisa para nós que não nos era importante, algo que a gente não queria. Talvez gostaria de outras coisas, mas ele estava tão afoito para poder empurrar que na verdade ele nem perguntou para a gente se realmente a gente queria alguma coisa. O Covid trouxe essa grande reflexão no sentido de que as vendas simples de valor baixo, elas podem até funcionar nesse tipo de approach, mas as vendas grandes, as vendas complexas, elas são realmente carentes de uma habilidade específica, que é o que a gente chama de uma habilidade de investigação das verdadeiras necessidades dos nossos clientes, da singularidade dos nossos clientes e principalmente do contexto em que eles vivem. A gente costuma dizer que 90 de cada 100 vendedores que eu conheço, 97 empurram produtos e serviços que eu não preciso, 3 são empáticos e investigam como podem me ajudar nas tarefas que preciso, mas eu realmente comprei daquele que criou comigo uma estratégia e uma metodologia para realmente amplificar o meu negócio. Quando você faz um raio-x, né, acompanhando mais de 500 vendedores em campo, né, observando como eles atuam, o que eu consegui perceber é que, independente da organização, eles têm mais ou menos um approach de vendas, né? As técnicas de vendas, a gente poderia assim dizer, elas podem ser resumidas em 5 etapas, né? Assim, uma etapa de abertura, olá, como vai você? Uma etapa de apresentação dos produtos, uma etapa de sondagem, uma etapa de objeção, né? E um fechamento, né? Então, todos os estudos acabam mostrando que a maior dificuldade dos vendedores é o fechamento. E, na verdade, esse fechamento também é muito difícil justamente pela baixa performance dele na capacidade de sondagem, na capacidade de investigação. O que aconteceu, né, é que, na verdade, nessa pandemia, você tem um cliente que está regredindo na jornada de compra, né? Então ele não pode mais comprar, ou não quer mais comprar, ou não tem condições de comprar. E aí pelo menos uma grande quantidade de vendedores de empresas ficaram com este mindset, né? Eu vendo farinha e eu ligo para a padaria e falo, quer comprar farinha? E aí o padeiro fala, não, obrigado, essa semana não. Aí eu ligo semana que vem e falo, quer comprar farinha? E ele diz, não, obrigado, essa semana não. E eu ligo pela terceira vez e ele diz, quer comprar farinha? Não, essa semana não. E aí eu desisto. Mas eu nunca pergunto, como você está? Como estão as coisas? Tem algum outro produto ou serviço que eu possa te oferecer que não seja farinha? Então, o que deu para perceber é que grande parte das empresas, grande parte dos vendedores ficam presos numa bolha, né, que eu chamo do empurrômetro, onde eles conseguem fazer muito pouco quando o cliente regride na jornada, quando ele passa do ok, eu compro para não, agora eu não compro mais, né? Ficou claro isso pra gente. Você criou um atrito, você criou um desgosto naquela experiência de vendas. A maioria das vendas de valor, as vendas complexas, ela realmente envolve um relacionamento contínuo. E a questão mais importante de todo o nosso trabalho é que a gente conseguiu perceber que há uma possibilidade de um aumento de 10 a 20% das vendas quando você ajuda a sua equipe de vendas a desenvolver um senso apurado de investigação das verdadeiras necessidades desses clientes, do que eles realmente precisam aqui e agora. 2 fatores são importantes. O primeiro é o que a gente chama de identidade abrangente.
É quando você sai daquele pequeno mundo de tentar vender somente o produto e passa a ter um trabalho um pouco maior de empatia, a fazer melhor sondagens, investigar realmente o que ele está precisando, para quem sabe poder entregar algum outro microserviço, microproduto, é o que a gente chama do espírito de ajuda, e com base nisso ele pode tentar descobrir outras questões, outras soluções e desenvolver soluções complexas para não só entregar as verdadeiras necessidades, mas quem sabe fazer o seu cliente crescer. Todos nós passamos por essa história, né? No final do mês, o banco liga aqui para a gente para oferecer uma solução incrível, que é um empréstimo, e fala, e fala, e fala. Depois, quando você pergunta dos juros, é um juros de 6,4 ao mês, né? E aí você fala, não, obrigado. E ele fica insistindo em vender aquilo, mas ele não para 2 segundos, 20 segundos para perguntar, tem mais alguma coisa que você precisaria? Se ele parasse para perguntar, ele, por exemplo, poderia descobrir que eu estou tentando abrir uma conta para o meu filho, que eu estou tentando descobrir um financiamento para uma casa, que eu estou querendo aprender a investir na bolsa de valores. E que isto seria possivelmente um trabalho muito mais interessante para poder fazer minha organização crescer, o meu projeto crescer. Então, quando a gente fala de identidade abrangente, a gente fala de ajudar a esse consultor de vendas a expandir, né, a sua mentalidade, principalmente em momentos de crise, para que ele não fique preso apenas na tentativa de vender, e sim, obviamente, procurar ter aquilo que a gente chama de um espírito de ajuda. No espírito de ajuda, você sai de uma relação transacional, né, onde você faz um approach generalizado, tentando realmente fazer a venda, para uma mentalidade mais singular, né, contextual, sistêmica, ou seja, você está procurando entender mais para poder oferecer resolução, para poder oferecer inovação, que é uma atividade tão relevante e tão importante nesse futuro. E a segunda questão é justamente como é que você pode fazer um design mais aprimorado da sua própria abordagem. Então veja, se na abordagem transacional a gente diz, e aí, como vai, tudo bem, tá precisando de farinha, correria, né, como é que estão as coisas, e o filho, a filha, é difícil mesmo, né, bom, qualquer coisa eu volto aqui daqui a 2 semanas, né, que é o que a gente chama de abordagem transacional. Seria muito bacana se nessa abordagem, por exemplo, ele simplesmente trocasse a apresentação pela sondagem. Quer dizer, em vez de já querer apresentar o produto, fazer uma sondagem mais interessante, fazendo um trabalho maior de investigação, cuja finalidade é principalmente descobrir como ele está. Ele tem farinha, mas ele não tem outro tipo de produto, que ele precisa fazer outra série de produtos para ele mesmo, né? Como é que eu posso tentar ajudar? O que isso implica, né? Provavelmente ele tem uma queda de vendas, ele tem uma queda de clientes que gostam de determinado pão que ele não vai estar conseguindo porque ele não tem aquele produto específico. Isso é uma implicação, né? E aí, o que eu posso fazer? Será que eu não consigo arrumar esse produto? Se eu não consigo encontrar uma outra forma de fazer o pão que ele queria? Tudo isso são processos de design, de investigação, que trazem mais valor para o consultor. Se você quiser aprofundar, esse é um trabalho muito importante, né? Um trabalho muito bacana do Neil Hackham. O profissional consultivo é aquele com um conhecimento especializado sobre o que vende, sobre as verdadeiras necessidades dos clientes e, na verdade, como enriquecer as suas atividades. Eu deixo aqui alguns exemplos que podem ajudar a você compreender o que nós chamamos de espírito de ajuda, né? Então, eu faço uma sondagem para que eu possa observar e conhecer as verdadeiras necessidades contextuais que os clientes têm, para que eu possa desenvolver produtos, serviços, ajudas, para que a gente consiga manter esse relacionamento de longo prazo, principalmente para vendas grandes, né, para as vendas complexas. Olha esse exemplo que interessante. A área farmacêutica teve um desafio muito grande agora na Covid em função das visitas virtuais. Teve muitos médicos que não quiseram receber os consultores, né, os reps. Mas com um trabalho mais apurado de investigação, eles conseguiram aprender sobre as necessidades e os desafios dos médicos, mesmo em pandemia.
Então, em vez de ficar lá empurrando produtos, eles conseguiram perceber essas necessidades e foram fazendo micro soluções, resoluções. Então, eles mandaram um artigo científico, mandaram um estudo clínico, uma semana depois eles mandaram um treinamento online, uma semana depois eles puderam experimentar um novo produto, uma semana depois ele entregou uma pequena solução da necessidade que um paciente deles tinham, né? Então, o que ele foi acontecendo? Ele foi captando o valor através da sondagem, desse design de investigação, e depois foi acrescentando valor ao longo da semana. É bem diferente, não é? De ficar toda semana tentando deixar um produto, tentando pedir uma recomendação, tentando vender a farinha. Não é diferente, né? Olha essa que interessante também, aconteceu comigo. Eu ia para a China e para uma imersão de inovação, e depois eu ia para o Japão, né? Tinha uma vontade de Japão, eu e mais 2 amigos, e aí não deu certo. Na semana seguinte veio um e-mail de uma agência de viagem dizendo assim: olha, o Japão está lidando muito bem com o coronavírus, né? Passou um tempo, uma semana depois, olha, a cidade, o Japão tem a melhor abordagem do coronavírus, o Japão está totalmente preparado para as Olimpíadas, o Japão desfez as Olimpíadas, mas está preparado para as Olimpíadas, o Japão está... Ele foi trazendo informações para o Japão, né? Até que uma hora ele faz a oferta mesmo: vamos para o Japão em 2021? Uau, a gente pode finalizar isso rapidinho e a gente ajuda com visto, com a mala, com o roteiro. Eu falei, olha que interessante, né? Olha que interessante, né? Então isso que é o que a gente chama de um trabalho de real criação de valor agregado, onde o design desse crescimento em vendas tem como esse objetivo de produzir investigação, de produzir sondagem, de produzir experiências para aprender com esse cliente de forma rápida e sistemática como gerar mais experiências de valor. Então, quando você faz um design sofisticado como esse, você começa a perceber que a qualidade do relacionamento com o cliente vai mudando. Ele vai sentir segurança, depois ele vai sentir confiança, depois ele vai sentir respeito, até ele sentir admiração. Espero que você possa usar a identidade abrangente e a sondagem, né, as investigações, as perguntas poderosas, para que você possa recolher as verdadeiras necessidades dos seus clientes e entregar valor contínuo para eles. Muito obrigado, eu sou Eduardo Carmelo e é um prazer ter você aqui na NetSpeakers. Muitas horas de conhecimento para quem tem muito a conquistar. Até!